são de tal modo caridosos, desprovidos de orgulho, desinteressados, benevolentes para os seus semelhantes, moderam tanto as suas paixões, abjuraram o ódio, a inveja e o ciúme, enfim, são tão perfeitos que de agora em diante seja supérfluo pregar-lhes a caridade, a humildade, a abnegação, numa palavra, a moral? Não devia ter feito a pergunta. A pergunta cala fundo no nosso mundo íntimo. O quanto estamos fazendo as aplicações de uma ciência? Quando a gente estuda a física, e nós vemos esse aparelho aqui, isso é uma aplicação da física. Isso aqui é o resultado das conquistas da ciência. Isso é uma aplicação. O Espiritismo, que resultados apresenta? Aplicações no campo moral. Então, nós temos uma doutrina científico-filosófica que tem consequências morais fortes. Enquanto nós não a aplicarmos, nós ainda não podemos dizer, bom, precisamos de uma outra doutrina. Mas como? Eu nem apliquei essa ainda. Essa pretensão por si só provaria quanto ainda necessitam dessas lições elementares que alguns consideram fastidiosas e pueris. Estou cansado dessas coisas de moral. É sinal que ainda não está vivendo. Entretanto, só com o auxílio dessas instruções, se as aproveitarem, que poderão elevar-se bastante para tornar-se dignos de receber um ensinamento superior. Esta frase é fundamental. Aqueles que querem avançar no plano do intelecto, gostariam de, com a ajuda do Espiritismo, e com a ajuda dos espíritos, porque quando se fala em espiritismo, se fala necessariamente em espíritos, queremos avançar no plano do intelecto, queremos avançar, mas eu não consigo entrar na faixa das grandes almas se eu não avançar moralmente. Não poderei ter uma ideia brilhante, uma ideia revolucionária, se eu não entrar nessas faixas. Para entrar na faixa dos espíritos bons, dos espíritos superiores, só tem um caminho, a moralização de si mesmo. Então veja que coisa curiosa, eu não quero fazer essa aplicação, porque eu considero que essa aplicação é cansativa, é pueril, já estou cansado dela. Eu quero as novidades intelectuais, as revoluções, só que eu não vou acessar a essas novidades sem esse progresso moral. Eu não tenho nem como entrar na faixa desses grandes homens de gênio. Há ainda uma outra limitação que Kardec discute num outro texto. Quando alguém manda uma pergunta, e eu não vou dizer aqui o mês e o ano também para vocês comprarem a revista, eu vou apenas citar, um leitor manda uma pergunta para ele, por que os espíritos não revelam e revolucionam a ciência, propõem a solução dos grandes enigmas da humanidade, resolvam os problemas em aberto na medicina, informam para a gente tudo aquilo que a gente precisa para resolver as nossas questões. Um espírita manda essa pergunta para ele. E num item importante da revista chamado Questões e Problemas, ele apresenta a resposta. E ele coloca a resposta que um espírito dá. E a resposta é um chute na nossa canela. Ele diz, vocês acham que um espírito que quer revolucionar a matemática vai poder fazer isso por um médium que nem sabe matemática? Como é que nós vamos poder ter ideias revolucionárias da ciência se eu desconheço a própria ciência? Aí ele fala o seguinte, quando esses espíritos querem revolucionar a ciência, eles inspiram estes cientistas, porque são os únicos capazes de entrar nessa faixa de inspiração. Se um espírito tentar ensinar uma área avançada da ciência para um indivíduo que nunca ouviu falar dela, ele nem consegue, o indivíduo não consegue entender suas ideias, vestir o pensamento do espírito com os elementos intelectuais necessários para essa vestimenta. Então ele vai dizer, quando os espíritos querem revolucionar, está chegada a hora de produzir uma revolução científica, ela se dá por meio dos encarnados, que não agem sozinhos. Diz eles, os cientistas são grandes médiuns inspirados para produzir a revolução. Por quê? Porque esses são os médiuns que conseguiriam entrar na faixa
desses espíritos de ciência. A gente não tem a ciência na cabeça, nós não vamos nos sintonizar. Por isso a gente consegue sintonizar com as ideias intelectuais comuns, normais. Então os espíritos nos transmitem comunicações mais no campo ético, porque nós temos essas ideias. Agora, para revolucionar a mecânica quântica, é preciso usar a linguagem da mecânica quântica. O médium que não detém esta mecânica quântica não pode servir de instrumento para isso. Então, os instrumentos são os próprios cientistas que, inspirados, recebem apoio e orientação, que trabalham todo dia do lado de cá e quando dormem. Quando o cientista está trabalhando numa ideia, no dia seguinte acorda com a solução. É claro que ele atribui o mérito a ele mesmo, mas se ele fosse cientista espírita, ele diria, nossa, como os amigos espirituais me ajudaram do lado de lá e eu pude voltar com a solução aqui. Então, os espíritos interferem fortemente no desenvolvimento científico da humanidade, mas segundo as leis da afinidade. Não há desrespeito a lei nenhuma no universo. Não é que eles não queiram fazer de outro jeito, eles não podem fazer de outro jeito. Às vezes a gente é ingênuo, a gente acha que o espírito pode tudo, esquecendo que para comunicar-se com o médium há uma lei de afinidade, há uma lei necessária de troca de ideias, que é preciso que o médium tenha. Daí a responsabilidade do médium de estudar, de ter muitas ideias, de adquirir conhecimento para facilitar esta comunicação com os espíritos. O espiritismo tende para a regeneração da humanidade. Isto é um fato adquirido. Esta é sua meta, a regeneração do homem. Ora, não podendo essa regeneração operar-se senão pelo progresso moral, não há outro caminho de regeneração do homem senão pelo progresso moral, daí resulta que seu objetivo essencial, providencial, qual é? É o melhoramento de cada um. Os mistérios que nos podem revelar são o acessório, porque nos abre o santuário de todos os conhecimentos, não estaríamos mais adiantados para o nosso futuro se não formos melhores. Então, isto é muito importante. O objetivo essencial é o melhoramento de cada um. Os mistérios são acessórios. E a gente está atrás dos mistérios. Será que vai acontecer? Vai vir um planeta? Como é que está acontecendo com a mudança do mundo? O que vai acontecer amanhã? Vamos ter o fim do mundo? A nossa preocupação é com o fim do mundo, se vem um planeta, se tem uma colônia diferente, quem foi fulano, quem foi... A gente está preocupado com essas questões que são acessórias, superficiais. As questões graves são as do melhoramento do indivíduo. Embora a gente fica morrendo de curiosidade, né? Mas essas são acessórios e não o essencial. Para admitir ao banquete da suprema felicidade, Deus não pergunta o que se sabe, nem o que se possui, mas o que se vale e o bem que se terá feito. Ler essas frases dói, né? Dói. Porque sem o progresso moral não há processo evolutivo suficiente. Eu não mudo na escala espírita, já disse isso aqui algumas vezes em alguns seminários, pelo progresso intelectual. Eu mudo pelo progresso moral, que, na maioria das vezes, depende do progresso intelectual. Isso significa que o progresso intelectual é importante, é útil e é ferramenta fundamental para a maioria de nós para o progresso moral. Mas a mudança se dá pelo progresso moral. Ninguém sai de espírito imperfeito na escala espírita e vira espírito bom sem dominar completamente suas paixões. Sem dominar o ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, o desamor. Por mais intelectualizado que seja, por melhor cientista, filósofo que seja, se não avançar eticamente, não vai mudar no processo evolutivo o suficiente para gozar da felicidade dos bons espíritos. Então, aí está o desafio. O progresso moral é condição indispensável para este banquete da suprema felicidade. Então, a gente não vai conseguir avançar sem ele. E o Espiritismo se preocupa com o elemento essencial, né? Com aquilo que há de mais importante. Ou seja, qual é o essencial? Qual é o mais importante? Não adianta ficar no superficial. O superficial não vai resolver.
Não vai resolver. É como você tem várias causas de uma doença, tem uma causa que é a determinante e você quer cuidar das outras. Tudo bem, você pode cuidar, mas o que adianta? Se você não cuidar da essencial, não vai resolver o problema. Então o Espiritismo se preocupa com resolver a essência. O que há de essencial. Aí se você cuidar do essencial, o supérfluo virá depois. Mas a gente inverte, a gente dá valor ao superficial e abandona o essencial. Já estamos fazendo isso há alguns milhares de anos, né? Não dando importância ao avanço ético-moral. Por isso fomentamos guerras, violências no mundo. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar antes de tudo. E para que a gente lê essas frases? Cada vez é um chute na canela. É no seu melhoramento individual, gente, que todo espírita sincero deve trabalhar antes de tudo, no melhoramento individual, na transformação de si mesmo, não no melhoramento dos outros, no melhoramento de si em primeiro lugar. Esta é a grande tarefa do espírita. Só aquele que dominou suas más inclinações, aproveitou realmente o espiritismo e receberá a sua recompensa. Eu achava que era por estudar a Revista Espírita, estou aí estudando os 18 volumes de Allan Kardec há 30 anos. Eu achava que era por isso. Esqueça, isso é útil se eu utilizar isso para minha reforma íntima. Se eu não utilizar, isso não serviu para nada. Todo o conhecimento de ler, reler a revista, as obras fundamentais da codificação, não serviram para nada se eu não buscar a minha reforma interior. É inútil. Foi um conhecimento absolutamente inútil. Eu não aproveitei os anos dedicados à leitura dessas obras. Então, não é a leitura dessas obras que é o essencial. A leitura dessas obras é o instrumental para o essencial. É um mecanismo de apoio, se você estiver disposto a partir para o essencial. Então, o estudo, a compreensão dessas obras te ajudam a enfrentar o essencial. Mas, se você não enfrentar o essencial, demonstrar que sabe as questões de cor, que conhece a revista de trás para frente, isso é tolice, isso é arrogância, isso é pura pretensão de vaidade. O essencial é a vivência dos postulados espíritas. É por isso que os bons espíritos, por ordem de Deus, multiplicam suas instruções e as repetem à sociedade. Só um orgulho insensato pode dizer, não preciso de mais. Só Deus sabe quando aquelas serão inúteis, e só a Ele cabe dirigir o ensino de seus mensageiros e de o proporcionar ao nosso adiantamento. Na hora das grandes mudanças, das grandes revoluções, elas vão acontecer. Até lá, aproveitemos aquilo que já possuímos e que, lamentavelmente, não estamos sabendo aproveitar. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina intelectual para prazer e deleite intelectual, é para estudá-la a fim de haver a transformação do indivíduo, a sua mudança, a sua reforma íntima. Isso a gente cansa de ler e de repetir em todo o texto kardeciano. Por que a gente lê e repete isso? Eu costumo dizer que eu adoro ler e repetir isso porque meu ouvido está mais próximo da minha boca do que o ouvido de vocês. Eu sou o primeiro a ouvir quando falo isso. Então, estou falando primeiro para mim. E, se vocês acharem que vale a pena aproveitar, aproveita. Mas eu estou tentando ouvir o que eu estou falando em primeiro lugar. Hein? Antes de chegar a vocês, eu estou ouvindo primeiro, porque a distância do ouvido da minha boca aqui é 1 palmo. O som chega primeiro a mim. Então, isto é o que os espíritos estão repetindo há décadas. A vivência desses postulados é fundamental para que a gente possa dizer, valeu a pena a doutrina, eu estou sabendo aproveitá-la. Vejamos, entretanto, aí o que ele faz agora? Ele já mostrou o que é o essencial, ele podia parar aqui. Em termos de essencial, nós ainda não precisamos de outra doutrina. Em termos de essencial, nós podemos ainda passar com o texto kardeciano, talvez por alguns séculos, se não milênios. Não preciso de nem nada novo em termos de essencial. Não preciso. Tenho que trabalhar para viver o que já está aí. Mas mesmo assim, mesmo não precisando, ele vai mostrar o que de novo agora o Espiritismo trouxe.
para mostrar que ele também não é o ABC. Ele já avançou muito em termos de ciência, de filosofia. Vejamos, entretanto, se fora do ensinamento puramente moral, os resultados do espiritismo são tão estéreos quanto pretendem alguns. Então, agora ele vai mostrar que mesmo se eu deixar de lado a questão moral, que fica claro para todo mundo que eu preciso ainda muito dela, ninguém tem dúvida disso, mas agora vamos ver que mesmo no que diz respeito ao intelectual, o espiritismo tem muito a dizer. Tem muito a contribuir. E agora é que ele vai apresentar aí uma síntese genial do que o espiritismo tem a dizer. Eu só lamento não poder parar o relógio, mas a gente vai tentar ver se a gente consegue chegar até o final de sua análise. Então, primeiro, inicialmente, ele dá, como sabem todos, a prova patente da existência e da imortalidade da alma. É verdade que não é uma descoberta, mas é por falta de provas sobre esse ponto que há tantos incrédulos ou indiferentes quanto ao futuro. É provando que não passava de teoria que ele triunfa sobre o materialismo e evita as funestas consequências deste sobre a sociedade. Tendo mudado com certeza a dúvida sobre o futuro, é toda uma revolução nas ideias, cujas consequências são incalculáveis. Se aí se limitasse os resultados das manifestações, esses resultados seriam imensos. Então ele coloca como primeiro ponto que o Espiritismo ensina, e que bastaria a prova, a demonstração cabal da existência e sobrevivência da alma. A gente, às vezes, não para pensar o que significa isso. Da mesma forma que a prova da existência dos micróbios mudou a humanidade, mudou a ciência médica. O homem passou a agir de outra forma quando da descoberta dos micro-organismos, que o microscópio propiciou. Nós mudamos a forma de tratamento médico, mudamos a forma da asepsia. A ciência da higiene cresceu e se desenvolveu com essa descoberta. Os médicos, antes disso, faziam questão de ficarem sujos na hora das cirurgias. Porque havia, à época, antes da descoberta desses micro-organismos, a ideia de que quanto mais o médico mostrasse seu uniforme cheio de sangue, de sujeira, mostrava que ele era mais experiente. Então os médicos andavam com seus uniformes todos sujos, faziam 10, 20, 30 cirurgias com a mesma roupa, voltavam no dia seguinte, não lavavam suas roupas, porque era demonstração, está vendo? Ele já operou 500 pessoas, ele sabe mais. E aí a mortalidade por infecção generalizada era assustadora na medicina. Até que quando se descobriu os micro-organismos, o efeito deles, o que eles podiam provar, aí se começaram as asepsias. Muito pelo contrário, o médico melhor era que o mais limpo fosse. Roupa branca, mãos com luvas, o centro cirúrgico todo numa asepsia. Não, ninguém imaginava micro-organismo. Então, qual o problema de ficar sujo? Nenhum problema. Então veja, quando se provou, ninguém duvida mais da existência do micro-organismo. Do vírus, da bactéria, ninguém duvida. O mundo mudou, a humanidade mudou a partir desta certeza. Agora eu pergunto, o Espiritismo provou, demonstrou a sobrevivência e a imortalidade da alma, e a gente continua agindo como se isso não fosse fato, como se isso não fosse verdade. Nós choramos desesperadamente com a morte. Se ficamos doentes, entramos em pânico. Se temos uma dificuldade material, desesperamos. Isso é demonstração de que a gente não tem dentro de si a prova, a certeza da imortalidade da alma. Nós somos como aqueles médicos que não acreditassem no micro-organismo e continuam usando roupa suja. Nós fazemos a mesma coisa, continuamos com a nossa roupa suja. Porque não acreditamos. A vida corporal é a única, a gente tem medo de tudo, ela passou a ser dominante em nossas vidas. Nós ainda não atingimos o item número 1 aqui, que Kardec considera o mais importante, por isso ele começa por ele. A certeza, não a hipótese, a certeza de que somos uma alma imortal. Não adquirimos essa certeza. Não vou dizer
entre os materialistas, eu estou dizendo entre os adeptos espíritas. Claro, para os materialistas isso é óbvio que eles não aceitam. Mas entre nós, os adeptos, temos essa certeza? De que maneira demonstramos que temos essa certeza? Somos o médico que lavamos a mão e fazemos a higiene para ir para a cirurgia, porque temos certeza da existência do micro-organismo, ou duvidamos, balançamos? Na hora que o problema aperta, a gente se desespera, entra em pânico, age como se esse corpinho fosse a essência da vida e da realidade. Matamos por conta dos nossos interesses. Agredimos para satisfazer os interesses materiais. É uma demonstração de que a alma é secundária ou, de fato, nós duvidamos. Não temos esta certeza. O dia que nós tivermos compreendido Allan Kardec, entendido com profundidade e termos clareza de que, de fato, ali está a prova, a demonstração cabal da sobrevivência da alma, talvez a gente possa levar a sério. Até lá, a gente continua nessa posição de em cima do muro, né? A gente fica na dúvida, a gente tem a certeza quando está tudo bem. Quando as coisas pioram, a gente duvida. Então, é esse mecanismo que demonstra uma insegurança, não temos a prova. Eu tenho certeza que nenhum de nós, depois que aprendemos um pouco de biologia, da existência do micro-organismo, que sabemos da importância de lavar as mãos, de cuidar da higiene. E temos medo quando entramos num lugar em que não há asepsia e temos medo de uma bactéria. Por quê? Porque nós sabemos que ela existe. Eu teria medo de comer uma maionese que está com um cheiro ou com uma aparência esquisita num restaurante que não está refrigerando direito. Por que eu tenho medo? Eu penso na bactéria, fico lembrando. Porque ninguém tem medo do que não existe. Porque eu já adquiri a certeza de que aquele bichinho existe, que ele produz um estrago no meu estômago, no meu fígado. Aí eu fico mil preocupados. Fico preocupado porque eu tenho certeza que ele existe. Aí eu mudo a minha conduta porque eu adquiri essa certeza. Agora, enquanto a gente continuar se comportando como materialista, é uma prova de que não foi provado para nós a imortalidade da alma. Nós estamos longe ainda de atingir esse primeiro elemento e mais importante do ensino espírita, a demonstração da certeza de que somos uma alma imortal. Segundo, pela firme crença que desenvolve, exerce uma ação poderosa sobre o moral do homem, leva-o ao bem, consola-o nas aflições, dá-lhe força e coragem nas provações da vida e o desvia do pensamento do suicídio. Então, esse é um ensinamento maravilhoso que o Espiritismo coloca para cada um de nós. O momento em que eu adquiri o primeiro, em que o primeiro já está sedimentado em minha vida, que eu tenho certeza de que sou um espírito imortal, e, portanto, eu não estou aqui simplesmente para acabar aqui, para continuar, aí eu fico assim, meu Deus, se eu continuo, se eu vou viver para sempre, qual é a moeda de compra da felicidade? Que todos nós queremos. Qual é a moeda de compra da felicidade para sempre? Aí eu começo a refletir, se eu não cuidar da moral, se eu não cuidar do meu mundo interior, esta é a moeda de compra. Então a gente passa a mudar a vida a partir daquela certeza. Então isso te consola, sabendo que o corpo é mero instrumento. Então uma doença grave, uma dificuldade, a gente encara com firme. Jamais um pensamento de fugir da vida, de cometer suicídio, porque sabe que ninguém foge da vida. Nós só aumentamos os problemas quando tentamos fugir da vida. Não diminuímos os problemas. Então, o resultado que ele apresenta para nós é extraordinário. Retifica, isto é importante, retifica, corrige, modifica para melhor, acertando todas as ideias falsas que se tivessem sobre o futuro da alma, sobre o céu, o inferno, as penas e as recompensas. Retifica todas as ideias que anteriormente foram colocadas sobre o que é a vida após a morte. Ah, vai a um céu, não tem céu. Vai para o inferno, não tem purgatório. Muda toda a minha concepção do qual é a moeda de troca, o que vai me fazer infeliz ou feliz após a morte. Então ele explica tudo isso. Olha que revolução nas ideias. Então eu vou aprendendo como se vive do lado de lá. Quer dizer, a vida espiritual se descortina de uma forma que nunca na história da humanidade se apresentou para nós.
destrói radicalmente, pela irresistível lógica dos fatos, os dogmas das penas eternas e dos demônios. Isso parece pouco, mas é muito importante. Mais da metade da humanidade acredita nessas coisas. Ainda hoje. Numa palavra, descobre-nos a vida futura e nola mostra racional e conforme a justiça de Deus. É ainda uma coisa de muito valor. Kardec comenta em 1865. Ainda é uma coisa de muito valor ao mostrar esta nova realidade espiritual. A gente estuda isso e não